Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo 2, Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedade da matéria, espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. 17. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. 18. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas, para compreender algumas coisas, precisa de faculdades, dons que ainda não possui. 19. O homem não pode, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. 20. Fora das investigações da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao alcance dos seus sentimentos? Sim, se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não consegue apreender. Espírito e matéria. 21. A matéria existe desde o princípio, como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento? Somente Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve deduzir: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais remoto que possa vos parecer o início de sua ação, acaso o podereis imaginar por um segundo sequer na ociosidade? 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão aos nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, são exatas, visto que somente falais do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. 22a. Que definição podeis dar à matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. 23. O que é o espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. 23a. Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, visto que o espírito não é algo palpável, mas para nós é alguma coisa,
Sabei bem, o nada não é coisa nenhuma, o nada não existe. 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de modo que, para vós, são a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é precisa a união do espírito e da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. 25a. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio inteligente e não as individualidades designadas sob esse nome. Ela é necessária para vós, porque não sois organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela, ainda que sob certo ponto de vista se possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido. Como a matéria é matéria, suscetível, por suas inumeráveis combinações com ela e sob a ação do espírito, de poder produzir uma infinita variedade de coisas das quais conheceis apenas uma pequena parte. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. 27a. Seria esse fluido o que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. 28. Uma vez que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vós entenderdes. Vossas controvérsias surgem quase sempre do que não compreendeis sobre as palavras que usais.
porque vossa linguagem é incompleta para as quais que os vossos sentidos não percebem.